Hoje temos connosco alguém que não esperou pela permissão de ninguém. Enquanto a maioria ainda está a pedir validação, ele já estava a criar e a mexer no mercado. Fundador e CEO da Buy or Change, uma agência que lançou aos 18 anos, quando a narrativa comum dizia que ainda era cedo demais. Ele ignorou isso tudo. Hoje trabalha com marcas e empreendedores que não querem ser mais uma na multidão. Querem posicionamento, identidade, narrativa. Querem uma marca autêntica. Tornou-se referência para uma geração de jovens que quer assumir o volante antes do estás pronto. Bem-vindo, Diogo. Obrigado, muito obrigado pelo convite também, parabéns pelo podcast, também tive a oportunidade de te acompanhar um bocadinho antes e ver alguns dos episódios também, assim que me fizeste o convite, e gosto do mote, digamos assim, com que estás a fazer este podcast. Eu também o criei com o mesmo objetivo o meu, por isso, muito bem. Obrigada por estares aqui. Então, para começarmos, aquela pergunta que não quer calar, não é? Quem é o Diogo? Boa, quem é o Diogo? Eu vou falar na primeira pessoa, porque nós normalmente temos sempre, olha, o Diogo é, não eu. Uhum. No fundo, aquilo que tu apresentaste foi muito bem descrito, ou seja, foi exatamente esse o propósito pelo qual eu comecei, ou seja, cedo demais, digamos assim, uns dizem que sim, outros dizem que não. Eu acho que não, se calhar eu tinha começado até mais cedo hoje. No fundo, um miúdo ainda, como eu digo muitas vezes, cheio de sonhos, com muita coisa para fazer, mas acima de tudo com uma vontade enorme de fazer acontecer. Que eu acho que esse deve ser sempre o objetivo pelo qual nós estamos aqui, pelo qual nós não só criamos um negócio, mas estamos, a nossa forma de estar, digamos assim, na vida. Por isso, de um lado muito pessoal, toda esta vontade de fazer acontecer. Do lado profissional, todos os meus projetos pessoais, ou seja, este ano principalmente alicercei todo um ecossistema de marcas dividido, ou seja, a Buy or Change, como falaste, a Wavely, que é mais recente, que é uma startup, a marca pessoal, os podcasts ao vivo, ou seja, todo um conjunto de coisas que eu, acima de tudo, sei que cada uma tem um propósito, e esse é o objetivo pelo qual também se criam essas marcas. Aliás, eu vi agora nos teus stories recentemente que tu esgotaste logo o podcast ao vivo. Sim, sim. O podcast ao vivo foi muito interessante, e este ano surpreendeu-me de novo com essas duas datas, porque foi uma ideia que eu tive mais ou menos há 2 anos, de fazer um podcast ao vivo num restaurante, ou seja, as pessoas vão ao restaurante, ouvem um podcast, uma conversa, como nós estamos aqui a fazer agora, só que com plateia, e no final ficam a ter um momento de networking. O primeiro, eu confesso que eu fiz por convite, com medo que não esgotasse e com medo que as pessoas não aderissem, porque era uma ideia que ainda não existia e continua sem existir, somos os primeiros e únicos, lá está. Então eu fiz por convite a família e amigos, porque assim tinha a certeza quase que a sala estava cheia. Um ano depois desse ano de estreia, que foi o ano passado em dezembro, optei também por fazê-lo sozinho, um podcast a solo, porque eu convidava sempre alguém, e alguém com muita repercussão, principalmente empresários de grande nível nacional, e eu o ano passado atirei-me, digamos assim, lancei-me aos lobos de fazê-lo sozinho e de perceber, ok, vamos ver qual é a resposta do público, vamos perceber quem é que eu tenho ou não presente, e a partir daí percebi que no ano passado ele esgotou em menos de 36 horas, ou seja, foi de um dia para o outro, ele esgotou comigo sozinho. Eu fiquei muito contente. Este ano eu calhei no erro, se calhar, de fazer um story antes a dizer que ia lançar a data, e antes mesmo de lançar a data já estava cheio de respostas. Ele esgotou antes e eu lancei segunda data também com medo, e a segunda data também é este momento que estamos aqui a falar. Faltam mais ou menos para aí 7 ou 8 lugares, por isso foi também uma validação muito interessante. Espetacular. Parabéns. Obrigado. Como é que a tua marca pessoal está agregada ao podcast ao vivo? Sempre esteve, no fundo, agregada a tudo, a marca pessoal. Eu, quando comecei há 4, 5 anos atrás, ainda não havia uma tão forte presença daquilo que é hoje a marca pessoal. Eu, na altura, por exemplo, para teres ideia, quando me lancei-me como marca empresarial, que não me arrependo, porque eu sou sempre muito a favor de criarmos uma marca propriamente dita, antes de estar dependente daquilo que é a nossa pessoa, porque marca pessoal depende de mim, Diogo. Eu não consigo vender esta minha marca, tenho de ser eu, tenho de estar aqui fisicamente presente, e por isso desde o início eu sempre criei marca empresa, digamos assim, que neste caso a Buy or Change, ou seja, algo que, como eu disse desde o primeiro post, ainda está lá, o meu primeiro post no Instagram, algo que desse nome ao trabalho que eu vinha a desenvolver. No entanto, ao longo do tempo tive obviamente de me adaptar. Hoje acho que toda a gente o deve fazer também, e tive de criar uma maior proximidade, digamos assim, ao que é a marca empresarial e a marca pessoal Diogo. Hoje lá está, ou seja, é pela
compatibilidade que as pessoas têm comigo, com aquilo que eu acho, com aquilo que eu penso, com a forma que eu tenho de estar, que falávamos ao início, os valores que eu defendo, que tenho umas pessoas que se aproximam, outras que se afastam. Isso é seleção natural, digamos assim, da vida, acontece-nos sempre ao longo de todos esses momentos. E a partir daí, ou seja, consegui captar um conjunto de pessoas que se identificam, que se aproximam e gostam daquilo que eu faço, seja um conteúdo, seja uma live, seja um podcast ao vivo. E principalmente nesta parte dos podcasts ao vivo, o que eu senti foi o quê? Quando tudo é ou está demasiado online, digamos assim, ou seja, é muita live, é muito ver a pessoa atrás de um ecrã, as pessoas sentiam essa necessidade de estarem presentes, quase que de ter toque, digamos assim, de saber, ok, aquela pessoa existe, eu sei que ela é assim. E foi isso que eu senti muito e por isso é que lá está hoje, principalmente nesta parte dos podcasts, foi tão rápido até, porque ainda são 100 pessoas para cada uma das datas, ou seja, não é pouca gente, e por isso é que as pessoas se calhar se aproximam tanto. Por isso aqui a marca pessoal eu acho que foi o que fez totalmente diferença e que nos meus resultados, e seja a nível de faturação, de reconhecimento, seja do que for, quando quase tudo dobrou, foi por muita presença da marca pessoal, sem dúvida. A maior parte das pessoas pensa que a marca pessoal só deve ser trabalhada para celebridades e assim. Tu achas que toda a gente deveria trabalhar a sua, independentemente se trabalha nas redes sociais ou se trabalha, por exemplo, por conta de outrem? Marca pessoal já existe para toda a gente, ou Uhum. seja, eu trabalho por conta própria, por conta de outrem, eu já tenho uma marca pessoal, ou seja, aquilo que, por exemplo, o meu patrão pensa de mim, já é marca pessoal. Aquilo que os meus pais pensam de mim, que a minha irmã pensa de mim, que a minha família pensa de mim, ou seja, a forma como nós estamos constantemente a sermos julgados, porque nós, lá está, podemos apontar dedo, mas nós temos centenas deles a apontar para nós, toda essa dinâmica é feita pela marca pessoal. Ou seja, se acham que eu sou arrogante, ou se acham que eu sou humilde, ou se acham que eu sou uma pessoa mais chateada ou muito mais calma, isso tudo é marca pessoal. E isso nós todos temos. Eu, por exemplo, a partir do momento em que entrei aqui, nós estamos aqui neste estúdio, por exemplo, 4 pessoas, e eu já consigo perceber mais ou menos quem é que é mais calmo, quem é que é mais envergonhado, etc. E isso é marca pessoal. E eu não vos vi nas redes sociais, eu não conheci há muito tempo, é aquela primeira percepção. Por isso é o que eu acho que toda a gente deve perceber, que já existe, já temos. Por isso, deixa de ser um tema se o devemos trabalhar ou não, porque já o vimos a trabalhar desde o momento em que nascemos, que é a percepção que os outros têm de nós. Com a marca pessoal no digital, lá está, sendo celebridades, influencers, empreendedores, seja o que for, toda a gente o deve trabalhar porque é isso que vai fazer despoltar novas oportunidades. E principalmente, toda a gente fala muito nesta questão dos empreendedores digitais, se devem ou não estar no digital. Hoje isso já não é uma discussão, mas para mim, ou seja, deve estar. Mas mesmo para quem trabalha por conta de outrem, é muito, muito importante. Porque o que é que vai fazer sair de uma empresa, ir para uma empresa, ganhar um salário melhor? O que é que vai fazer na própria empresa ela ser mais valorizada e ter um cargo de reconhecimento maior ou ser promovida? É marca pessoal, não é fazer exatamente o mesmo que está a fazer neste momento. E aí vem a parte do como é que isso se faz. Muitas vezes é simplesmente a dar opiniões nas redes sociais. Há uma história muito bonita que eu conto sempre quanto a marcas pessoais, de uma pessoa muito próxima a minha, dos meus melhores amigos, do Pedro Maia, que ele, o primeiro trabalho, que espero não estar a contar a história exatamente como é, mas não estou a errar, ele na altura fizemos um podcast em conjunto, ele era diretor de marketing da Xiaomi na altura, e foi aí que eu comecei a Buyer Change Talks, fizemos uma live no Instagram e ele contou esta história. Ele, quando conseguiu um trabalho na Xiaomi Portugal, foi por fazer um post no LinkedIn. E o post no LinkedIn era literalmente ele a dar uma opinião da frustração que estava a sentir por estar a enviar currículos, ter acabado a universidade e toda a gente lhe pedir anos e anos de experiência. E ele o que fez foi ir para o LinkedIn e dizer: malta, como é que eu vou ter experiência se eu saí agora da universidade? Eu só quero uma oportunidade de trabalho. Alguém se identificou, gostou daquela vontade dele de fazer acontecer, de ir para a frente, contratou e ele em pouco tempo era diretor de marketing da Xiaomi. Ou seja, as coisas não são ao acaso, não foi por enviar um CV para o e-mail, foi por um post no LinkedIn, de opinião. Por isso esse como às vezes está em, ok, vamos para as redes sociais dar as nossas opiniões, nos temas em que nós nos sentimos confortáveis, obviamente. Claro, e até esta questão dos currículos, se calhar agora não é assim o mais importante, não é? Porque tu podes ter trabalhado em sítio X ou Y, mas isso não quer dizer que tu tenhas trabalhado bem, que tu não sabem as tuas competências, não sabem os teus valores, não sabem nada. Sim, sem dúvida. Eu há dias disse isso num outro podcast e gerou, digamos, com um bocadinho de polémica, porque eu hoje, se receber um CV isolado, eu descarto o e-mail.
na mesma hora. Se receber o CV com uma carta de recomendação, com uma justificação, com um trabalho, com um portfólio, aí já é diferente. Um CV enviado, como enviaram, digamos assim, para mim, e eu sinto que foi enviado para mais 50 organizações, é de alguém que não tem uma vontade personalizada de trabalhar ali. Quer é arranjar um trabalho, digamos assim. E eu costumo dizer que está na minha cultura de todas as organizações ter pessoas a trabalhar que trabalhem também por eles. Eles não estão a trabalhar para mim, não estão a enriquecer-me, como muita gente pensa, o trabalho é para enriquecer alguém, não de todo. Estão a trabalhar por eles, pela situação profissional deles, para eles evoluírem também. E por isso, deste lado, tem que existir um bocadinho de personalização. E hoje o CV é uma coisa muito sem contexto. Eu gosto muito de analisar o contexto, mas eu não, muito sinceramente não me interessa, e não vou mudar de opinião, se uma pessoa trabalhou 5 anos numa organização ou 3 anos noutra organização. Interessa-me as competências que ela tem, as soft skills, ou seja, se ela resolve problemas rápido, se ela arranja problemas, se ela é uma pessoa prestável para os clientes. Ou seja, eu gosto mais de perceber isso. Claro que conta perceber contexto, se trabalhou em agência, se trabalhou numa empresa, se é em corporate, se não é. Conta um bocadito, mas se calhar é aquilo que eu vou perguntar na entrevista, depois de a selecionar. Por isso hoje o CV de todo não é o que define alguém. Porque senão eu também não tinha criado a empresa que eu nem um CV tenho. Digamos assim. Nunca fizeste um? Nunca fiz um CV. Uau, espetáculo. Olha, e esta questão da marca pessoal, disseste há pouco que toda a gente a tem mesmo para os pais, ou seja, aquilo que as pessoas pensam sobre a pessoa já é no fundo a marca pessoal. Tu achas que então para conseguirmos trabalhar e para conseguirmos mostrar a marca pessoal como nós idealizamos, que é preciso um trabalho de mentalidade e conhecermos-nos profundamente para sabermos exatamente aquilo que queremos transmitir? Sim, sem dúvida. Sempre esteve muito presente em mim a parte do desenvolvimento pessoal. Sempre gostei muito de ler livros nesse sentido e acho que hoje é o que me trouxe clareza, acima de tudo, sobre aquilo que quero fazer. Eu nunca tive 100% claro daquilo que queria passar nas redes sociais com a minha marca pessoal. Eu ainda há 1 ano e meio, 2 anos atrás, as minhas redes sociais eram uma autêntica confusão. Eu falava de tudo e mais qualquer coisa. Eu tanto num dia partilhava um story a festejar a vitória do Futebol Clube do Porto, como no outro dia partilhava uma conquista na Buy or Change, mas depois uma marca pessoal a dar opinião de rotinas e de produtividade, ou seja, de repente eu falava de tudo e não falava de nada. E eu acordei para isso quando comecei a perceber que as pessoas também me vinham ter a dizer: olha, desculpa, mas eu não percebo o que é que tu fazes. E é por isso que é muito importante nós ouvirmos os outros. Mas mais do que os ouvirmos, é entendermos aquilo que nós queremos fazer. E isso tudo vem da questão da mentalidade, que é, ok, para onde é que eu vou, para onde é que eu estou a caminhar, o que é que eu quero fazer, de que forma, com que pessoas à minha volta, e tudo isso é um trabalho muito complexo, que nem toda a gente está disponível para o fazer porque não é fácil e porque dói, digamos assim. Muitas vezes nós temos que pegar em crenças que nós temos e que não queremos olhar para elas, e é preferível ficarmos confortáveis no nosso canto, mas a mentalidade é um bocadinho o que desbloqueia tudo, digamos assim, porque se trabalharmos nesses problemas, no desbloquear dessas crenças, nós ficamos muito mais claros para aquilo que nós queremos fazer. As nossas ações vão gerar muito mais ROI, os nossos resultados vão crescer automaticamente. Isto tudo também está relacionado com o posicionamento. Qual é a diferença entre marca pessoal e posicionamento para quem não Bom, conhece? lá está, marca pessoal todos temos, posicionamento podemos não ter. E é aquilo que a maioria até arrisco-me a dizer não tem, que é para onde é que nós estamos direcionados. Ou seja, de que forma é que eu quero que os outros percepcionem algo sobre mim. Ou seja, o posicionamento que eu quero ter, por exemplo, é de uma pessoa que quer fazer acontecer. Por exemplo, do que te estava a dizer ao início. Então, nunca ninguém me vai ouvir falar sobre fórmulas, sobre faturações, sobre quanto é que eu ganho, sobre quanto é que eu fiz numa semana, quanto é que eu fiz num mês, porque isso tudo vai ser consequência. Então, eu nunca quero ter um público que me siga porque ele ganha muito dinheiro, porque ele conseguiu fazer X numa semana, porque ele tem a estratégia para Y. Esse é o meu posicionamento. Eu não quero esse público. Por muito que às vezes, digamos assim, fosse mais fácil ou gerasse, digamos assim, muito mais movimento na página, chegasse aos 10, aos 20, aos 30 mil seguidores muito mais rápido, não é aí que eu quero estar. Por isso o posicionamento é: como é que eu quero que os outros me percepcionem? A qualidade das pessoas que me seguem, os temas pelos quais quero que eu seja visto, digamos assim, por referência. Eu, por exemplo, na minha biografia do Instagram, hoje para mim é muito claro: eu tenho marketing, performance e estratégia para negócios e pessoas. É esse o meu posicionamento, só em 2 ou 3 segundos eu disse. E muitas vezes o nosso problema é, lá está, querermos vir trabalhar a marca pessoal sem antes trabalharmos a mentalidade e sem antes pensarmos no posicionamento que queremos ter.
Por isso, se nós hoje, e se alguém está a ouvir este podcast e ainda não trabalha marca pessoal já a tem. Esse é o primeiro ponto. Primeiro perceber para onde e para quem, e isso é posicionamento, e depois trabalhar muito a questão da mentalidade para poder também estar de forma clara, tranquilo, para o que vai fazer nas redes sociais, porque isto é tudo muito bonito, podcasts, convites, repercussão nas redes sociais, podcasts, etc. Mas também exige de nós, exige pressão social, exige opiniões, e nós temos que estar prontos para isso, sem dúvida. Achas que há uma. Lá está, tu não acreditas em fórmulas, mas acreditas que há um certo processo que tens que fazer para poderes trabalhar isso? Trabalhar marca pessoal? O posicionamento? O posicionamento, sim. Ou seja, tudo depende, obviamente, de estratégia. Lá está, principalmente estas questões de que eu estava a falar, que é em que temas e para quem. O posicionamento é muito sobre o para quem. Para quem é que nós estamos a falar e em quem nós queremos bater com o nosso conteúdo, a quem nós queremos chegar. Esse é o ponto principal, porque nós, quando estamos a querer influenciar toda a gente, nós não influenciamos ninguém. E por isso, vamos imaginar, não é o meu caso, mas vamos imaginar, eu quero trabalhar marca pessoal, eu quero me posicionar para empreendedores digitais. É tão simples quanto isto. Então eu vou falar para empreendedores digitais. Quais são as dores dos empreendedores digitais? Têm pouco tempo, por exemplo. Ok, então vou falar sobre gestão de tempo para empreendedores digitais. Se me chegar alguém de um negócio mais físico, de uma papelaria, etc., já não vai ser o target para quem eu vou comunicar, porque é uma coisa que não é digital, digamos assim, não é um empreendedor digital, não é um consultor de marketing, não tem uma agência de marketing, não é um mentor. Então eu vou falar para aquelas pessoas e só para aquelas pessoas. Se eu sou, por exemplo, vou pegar aqui num exemplo para ser mais claro, de uma psicóloga. O posicionamento dela, estrategicamente, pode ser orientado para atletas. Se são atletas, não são empreendedores. Digamos assim, podem ser as duas coisas, mas vamos generalizar um bocadinho. Atletas, então eu vou falar para jogadores de futebol, jogadores de basquetebol, ou seja, vou olhar ali para o desporto, para um contexto mais de alto rendimento e vou falar para eles. E se calhar vou falar mais numa ótica de conquista de resultados, ou seja, muito mais... Queres ficar em que classificação? Jogador do mês, como atingires isto, como atingires aquilo. Do outro lado, para os empreendedores, lá está, é muito falar mais sobre estratégias de contratação, como escolheres a melhor pessoa para contratar, etc. Ou seja, que mentalidade é que tu tens de ter para atingir X volume de faturação, como sustentar um crescimento de 100% num ano e estares bem e são mentalmente, digamos assim. É tudo sobre os temas, mas primeiro e antes de tudo, esse processo ou essa fórmula ou essa estratégia é sempre atrás percebermos para quem é que queremos falar, qual é que é o nosso target, acima de tudo. E se tu, por exemplo, já tens um público e ele não está alinhado, como é que é fazeres essa transição? Ela está, falares só diretamente para quem queres e quem não quer vai à sua vida? Ou achas que deves tentar meio que agradar para manteres ali um bocadinho e falar para os outros para os conseguires cativar também? Não de todo. Eu acho que, acima de tudo, nós devemos falar sempre primeiro para nós. Eu gosto muito de fazer um exercício que nem sempre correu bem, que é o que eu estou a publicar hoje. Daqui a 5 anos vou-me arrepender. Posso-me arrepender, mas está em linha com aquilo que eu quero ser, digamos assim. E se nós estivermos primeiro a criarmos conteúdo para nós, vai ser muito mais fácil. É difícil, porque lá está, para nós sentimos-nos um bocadinho mais do mesmo. Nós sentimos-nos sempre melhor quando temos a atenção do outro. E se eu estou a viralizar, se eu estou a bater em milhares de pessoas, se o meu conteúdo está a impactar, eu sinto-me melhor do que se eu estiver a fazer conteúdo para mim. Por isso é um trabalho de mentalidade mais difícil e que tem de ser feito previamente. Mas eu sou a favor de alterarmos rotas, ou seja, mas se nós não estamos felizes ou contentes com o tema que nós estamos a falar. Eu já falei muito sobre, por exemplo, rotinas. Hoje rotinas é um subtópico da performance, não é o tópico principal, porque as rotinas impactam sem dúvida na performance, mas eu não quero falar de rotinas, eu não quero organizar o calendário das pessoas, eu não controlo isso, então falo sobre performance e quanto muito dou dicas sobre esse tema. Agora, existirem pessoas que vão sempre gostar mais do nosso conteúdo ou não, eu por exemplo hoje estou numa fase que o meu número de seguidores vai aumentando, mas relativamente pouco. Eu ganho muitos seguidores por mês, mas perco muitos seguidores por mês. Fico sempre no positivo. E isso é fantástico. Porquê? Porque é seleção natural. Estão a sair pessoas que muito provavelmente seguiam o meu Instagram há 10 anos atrás e que me viam a meter fotos no ciclo, por exemplo, e que hoje não querem saber do conteúdo que eu faço. Seguiam na altura porque éramos da mesma escola. E aqui, ou seja, o que é que nós vamos analisar? Vamos analisar a qualidade das pessoas que está a sair, mas acima de tudo, se faz parte ou não do nosso ICP,
Ou seja, o perfil ideal de cliente que nós queremos ter. E a partir daí fica tudo muito mais fácil. Por isso, essencialmente, primeiro comunicarmos para nós, perceber o que é que faz sentido para nós e depois sim ajustarmos e alterarmos rotas, mas nunca porque não nos estão a dar atenção. Porque público para os temas que nós escolhermos, a não ser que seja uma coisa mesmo muito específica, há sempre. Nós temos influencers de bimbis, por exemplo, que é um tema supostamente nichado, mas há muito público para eles. Eles vão falar para quem? Para donas de casa ou para mulheres, por exemplo, que querem facilitar o seu tempo, que são empreendedoras e que têm menos tempo, então querem a Bimbi para facilitar. E não vou aventurar mais sobre este tema porque é cozinha, não percebo nada. Mas, ou seja, é um tema muito nichado, mas há muito público na mesma. E não é sobre eu fazer um vídeo com uma Bimbi, de repente toda a gente que me segue não quer saber, não. Às vezes eu estou só a ajustar o meu público. E depende, lá está, da famosa consistência. Eu por acaso também sinto isso muito no meu Instagram, não é? Que é, eu tinha um número e também sinto que está a crescer muito pouquinho, mas está sempre a entrar gente, mas também está sempre a sair gente. Exato. Então às vezes parece que estamos sempre na mesma, ou seja, quem vê de fora parece que estamos sempre na mesma, mas para mim eu sinto que estou, lá está, a alinhar o público e que está a fazer a diferença. Sim. Aqui há cerca de um mês eu estive num evento em que tu estavas a palestrar também, e tu disseste que não era assim tão importante fazeres conteúdo todos os dias, desde que o conteúdo que fizessem, neste caso, tivesse qualidade. Queres aprofundar aqui um bocadinho mais isto? Sim. Ao contrário do que muitas vezes, digamos, se vende, ao contrário do que muita gente às vezes quer passar, para mim é uma ideia totalmente errada. Qualidade supera sim a quantidade. Nunca a quantidade vai ser um tema. Porque eu posso sim, lá está, estar maluco a criar conteúdo todos os dias, a ter muito pouco tempo, a pensar, ok, eu hoje ainda não fiz um conteúdo, à meia-noite, ao invés de ir descansar, deixa-me gravar aqui um vídeo no stand só para dizer que publiquei. Isso para mim é bater ponto. Que é do género, olha, publiquei, está presente. Se as pessoas gostaram ou não, a mim não me interessa. E isso não é sustentável a longo prazo. Não é sustentável para quem está a fazer, porque não vai existir um processo, vai-se cansar facilmente. E não é sustentável porque, lá está, não é sobre nós publicarmos muitas vezes. É publicarmos com qualidade, lá está. Eu prefiro publicar uma vez por semana e essa vez por semana ou trazer-me clientes ou impactar pessoas, que é os meus objetivos. Para os meus negócios, obviamente, o objetivo do conteúdo é sempre qualificar leads, trabalhar o LTV dos clientes, ou seja, fazer com que eles nos comprem mais vezes, ou adquirir novos clientes, trabalhar marca, brand awareness. Da minha marca pessoal, muitas vezes é simplesmente o impacto nos outros, positivo ou negativo, mas negativo espero que não, e trazer também novos clientes quando falo de negócio, de trabalho, de serviço, da importância do impacto que tem. Com estas duas bases, eu quero que todos os meus conteúdos cumpram estes objetivos. Então não é por eu publicar 10 vezes numa semana que eu vou impactar positivamente mais pessoas. Eu posso publicar uma vez e ter um impacto brutal. Ou porque alguém se inspirou, ou porque fez sentido para alguém aquela frase. Por isso, é sempre muito sobre nós partilharmos aquilo que queremos. Partilharmos aquilo que queremos, aquilo que nos sentimos bem, sentirmos que lá está, aquilo está a aportar ao outro e não sobre aquela coisa do até fui aqui ao ChatGPT num stand, pedi 3 tipos e fiz um post, mas fiz, está feito, tive disciplina. Não é bem assim. E sempre fazermos conteúdo, lá está, primeiro para nós e depois para os outros. Sempre em qualidade, nunca em quantidade. Mas imagina, quando estás a começar, tu ainda não sabes muito bem o que é qualidade. Se calhar no início é preciso testar para perceber o que é que funciona, o que é que não funciona, ou falas de qualidade só de imagem e som? Não, falo em qualidade de conteúdo. Imagem e som é muito importante. Agora até estou aqui num estúdio e por isso não posso dizer mal disto. Não, mas nós temos... Nós hoje os iPhones são câmaras autênticas e dá para fazermos coisas absolutamente fantásticas. Eu sou muito a favor da qualidade do conteúdo, do micro, das luzes, de termos uma coisa bem trabalhada. Eu foco-me muito sobre isso. Quem vê o meu Instagram nunca está escrito com coisas desalinhadas, ou seja o que for. Eu gosto sempre de ter aquilo organizado e eu sou muito a favor do orgânico. Às vezes o orgânico é coisas rápidas, mas eu gosto de ter aquilo tudo. Valorizo muito o design e essa parte toda, mas não é sobre qualidade de imagem ou som, é qualidade de conteúdo. Ou seja, do que é que nós estamos a passar aos outros. E eu concordo muito com aquilo que estás a dizer. No início, obviamente, nós temos que testar e analisar com muita frequência. Que é, eu publiquei, independentemente de ser uma vez por semana ou 5 vezes por semana, mas o que é que aconteceu com este conteúdo?
Ou seja, tive alcance, tive muitos guardados, tive pessoas que não participaram e depois de algum tempo, eu diria que 3 meses, já é possível nós olharmos e analisarmos quais foram os posts com melhores alcance, com melhor participação. Eu ainda há dias fiz esse exercício e percebi que, por exemplo, no meu LinkedIn, os posts que mais tiveram uma repercussão positiva foram posts de storytelling. Portanto, então vou apostar mais nessa estratégia sem descurar a outra. Mas para isso eu tive de analisar. E eu se calhar estava preocupado em, ok, vou fazer conteúdo mais técnico no LinkedIn, mas não é o que o meu público quer, porque ele não disse isso há meses atrás. Por isso sempre olhar para o que está para trás, mas a criarmos para a frente. Eu estou a falar muito nesta questão da quantidade e qualidade, mas eu apareço todos os dias. Eu crio conteúdo todos os dias. E provavelmente isso foi o que mais fez diferença na minha vida. Foi aparecer todos os dias. Hoje muitas vezes me perguntam, por exemplo, como é que se desbloqueiam tantas oportunidades. Eu principalmente este ano, todos os meses, eu tive uma coisa de impacto. Por exemplo, no mês passado, como falaste, participei no maior evento de social media, já palestrei para imensas pessoas, o meu negócio está a crescer imenso este ano, mas não vem de um trabalho ou uma fórmula que eu estou a fazer este ano. Vem de há 5 anos atrás. Eu, se for ao meu arquivo do telemóvel, aos stories, eu apareço todos os dias. Eu, se calhar nos últimos 5 anos, 5 vezes 360, muito mais de 1700, 1800 dias, eu se calhar são 30 que eu não estive. Faz um mês em 5 anos em que eu não fiz um conteúdo, ou seja, não fiz um story. E muitos dias, mais do que um. Por isso é quantidade. Mas é em stories, muitas vezes é para sermos vistos, porque eu uso muito a ideia de que nós temos de estar sempre presentes. Tu tens que te lembrar de mim. Tu tiveste que te lembrar de mim e de me seguir para me convidar para eu estar aqui. E eu não consegui isso em 2 ou 3 dias. Ou num conteúdo que tu viste e, olha que engraçado, vou convidá-lo. Não, tu tiveste que primeiro validar com algum conteúdo e depois, sistematicamente, durante os dias a seguir, veres alguma coisa que eu estava a fazer para te suscitar interesse de me convidar para estar aqui. E isto surge para tudo. Para os nossos clientes é iguais. Os nossos clientes não veem um conteúdo nosso a dizer: tens que ter uma agência de marketing para te ajudar, e ele pode-se gerar ali aquele bichinho, aquele interesse, mas ele tem que nos continuar a ver muitas vezes 2, 3 meses em conteúdo para se converter. Há pessoas e pessoas. E por isso, sempre apostar na qualidade, sim, porque senão é o conteúdo que nós chamamos de encher chouriços e é só para estar presente e o público vai começar a sair e nós vamos perceber isso. E percebemos facilmente porque criar conteúdo dá muito trabalho e quando não nos está a gerar resultado, nós automaticamente, calma, ou eu vou parar ou vou ajustar, e eu escolho sempre ajustar, parar não é opção, mas é muito sobre essencialmente estarmos presentes todos os dias, batermos na cabeça todos os dias das pessoas. Ou seja, eles têm que se lembrar de mim, o meu ICP. Claro que, por exemplo, nós não trabalhamos muito para restaurantes, não me importa estar a comunicar para restaurantes, por exemplo, não é um target que eu tenha, mas é sobre o impacto que nós queremos ter para aquelas pessoas e sempre em qualidade, mas também de estarmos frequentemente para termos dados para analisar, como estavas a dizer. Ou seja, sempre nos stories aparecer, não é? Porque Sim. também é aquilo que gera conexão. Sim, Não é? sem dúvida. E depois o conteúdo do feed ser mais pensado e ser de mais qualidade, Sim. resumindo. Sim, sem dúvida. Stories, principalmente, os stories, eu entrei aqui e quase sem ninguém reparar eu tirei uma foto ao microfone. Ou seja, porque já é uma coisa minha. E vou meter que hoje vim gravar um podcast. Sem ninguém reparar, Está não feito. reparei. Sem ninguém reparar. Pronto, não reparaste. Porque é uma coisa muito prática. Ou seja, nós pensamos muito, e como é que eu vou fazer um story? Como é que eu vou aparecer? Ou porque agora é o meu cabelo, ou porque agora não sou eu, ou porque agora estou desta forma. Não, às vezes é uma foto aos pés, uma foto ao volante do carro, com o carro parado, uma foto ao volante do carro, uma foto de uma caneca, uma foto de alguma coisa que se ofereceu, uma foto literalmente do computador a dizer: olhem, hoje tive um dia de trabalho horrível, só estive a resolver problemas. Vão haver pessoas que se vão identificar. Por isso, os stories é algo que eu digo para as pessoas estarem todos os dias. Mas eu não tenho conteúdo para todos os dias. Todos os dias nós temos conteúdo, a não ser que sejamos pessoas que não saímos da cama e que ficamos lá todos os dias e que tivemos a ver uma série o dia todo. E até aí podemos dizer que tivemos a ver uma série. Mas toda a gente acontecem coisas do dia a dia básicas, normais, para as quais nós podemos tirar uma foto ou porque alguém nos agradeceu. É só nós estarmos atentos e podermos contar histórias. Eu hoje daqui eu posso tirar imensos conteúdos. Ou da participação, ou da logística, ou das câmaras, ou das luzes, ou de alguma pergunta que tu me fizeste. Aqui estão milhares e milhares de conteúdos que nós podemos fazer, se estivermos atentos. Isso no fundo é basicamente documentares tudo, não é? Ou seja, não tudo, mas selecionares pontos da tua vida, porque é isso que estás a dizer. A maior parte das pessoas dizem: porque eu não sei, até eu, às vezes, tipo, o que é que eu vou meter no story? Tipo, não estou a fazer nada de interessante, não é? Ou estou a trabalhar no computador, ou alguma coisa assim, ou dar mentoria, ou coisa do género.
E às vezes também penso, ok, vou pôr isto outra vez, só que a repetição é o que gera que as pessoas se lembrem de nós, não é? Sim, sem dúvida. Principalmente nesta parte, por exemplo, das mentorias. Ou seja, nunca é repetitivo eu dizer que estou a dar mentoria a alguém. Porque alguém que esteja na dúvida se vai ou não, fica naquela do "Pá, se muita gente está a fazer mentoria contigo, eu vou querer também." Estás a perceber? Uhum. Mas só se nós o comunicarmos. Há muitas pessoas que têm muito trabalho e que estão, digamos que na rodinha, digamos assim, principalmente freelancers, naquela coisa de fazer o trabalho e não se preocupam em criar esse conteúdo. Se calhar às vezes é criar esse conteúdo que vai dar o salto para contratarmos a primeira pessoa, começarmos a ganhar mais tempo, pensarmos mais sobre o negócio e evoluirmos e escalarmos realmente para aquilo que é um negócio. Às vezes está aí, nessa microação de criação de conteúdo. Agora, os stories principalmente é uma coisa de estar e mostrarmos o que é que nós estamos a fazer. Eu já fiz muitos conteúdos em story que achava que aquilo não fazia sentido para absolutamente ninguém, ou porque desabafava, porque hoje tive um dia realmente cheio de problemas, etc. Há dias, hoje quem ouvir este podcast vai perceber, mas eu quando não sei o que publicar, eu meto nos stories a minha lista de tarefas. É tão simples quanto isto, que é, hoje não me apetece publicar nada, então eu tiro uma foto ao computador, vou ao Notion, copio a minha lista de tarefas e digo, hoje é isto que eu vou fazer. Tiro o que não queira partilhar, mas limpar a caixa de e-mails, responder a toda a gente no WhatsApp, fazer um planeamento estratégico de um cliente, e meto logo o que é que eu tenho para fazer. E muita gente interage com esses conteúdos. Se não interagir, eu dou a percepção de que estou em movimento, no mínimo. Então, alguém vai estar continuamente a ver, por exemplo, os meus clientes, ok, aquela pessoa ele está a trabalhar, está a fazer diferente, está a fazer ajustes, está a fazer melhorias. Por isso, tudo vai funcionar a nosso favor se nós estivermos presentes, sem dúvida. E não sentes que muitos dos clientes, às vezes, nós estamos sempre à procura da interação, vêm, mas sem nunca terem interagido? Sim, grande parte deles. Porque nós estamos sempre à procura dessa atenção, de um like, de um comentário, de um guardado, qualquer coisa, mas muitos deles estão ali sempre a ver e se calhar vão comprar de ti, mas não estão a interagir. Portanto, até que ponto é que a interação é assim tão importante? A interação é uma validação, mas há muita gente, eu falo muitas vezes sobre isto, que são as métricas do ego. E, por exemplo, os likes é muito sobre o ego. Eu tenho clientes meus que publicam frequentemente, que têm um negócio a escalar, a crescer, e têm 3, 4 likes por publicação. E se isso importa? Talvez, mas na minha ótica não. Eu quero é que o alcance esteja constantemente a subir. Eu quero é que ele tenha cada vez mais oportunidades de negócio. Uma vez tive uma discussão com um cliente sobre isso, porque ele colocou-se em comparação. Nunca mais me esqueço, foi um dia assim muito fora de horas, eu ainda era freelancer, 9h30, 10 da noite, recebi uma mensagem do cliente a falar sobre o perfil de um concorrente e dizer, pá, ele está sempre a ter likes nas publicações, tem muitos seguidores, etc. Não vou aprofundar a nível, digamos assim, de estratégia, por exemplo, de como é que estava a ser usado ou que qualidade têm esses seguidores, porque muitas vezes até são seguidores comprados, literalmente, mas eu só fiz uma pergunta a esse cliente na altura e isso também desbloqueou-me para a resposta aos seguintes. Foi a primeira vez que eu respondi de uma forma mais confrontativa com o cliente, que foi, tu queres ter mais likes, mais seguidores ou mais oportunidades de negócio? Porque nesse caso esse era um cliente que estava a crescer imenso a nível do negócio, mas estava focado e preocupado era com a parte do ego de eu quero ter likes, eu quero estar a crescer o meu número de seguidores. Likes e seguidores não pagam contas, não pagam os salários ao final do mês, não pagam os impostos, não fazem nada. É literalmente nós sentirmos que as pessoas que nos estão a ver têm algum tipo de impacto. Eu tenho 6.000 seguidores recentemente feitos, não é um número muito grande. Na verdade, há pessoas da minha área com 20, 30, 40, 100 mil seguidores. Com 6.000 seguidores, com, vamos imaginar, 100 likes por publicação, que é muito para alguns, pouco para grande parte das pessoas, enchi 2 datas, por exemplo, de podcast, e grande parte das pessoas que vão a esse podcast, essas 200 pessoas, responderam uma história para reservar e eu não me lembro de grande parte delas terem dado um like, terem comentado algum story. São raras as exceções, a não serem amigos, pessoas mais próximas. O resto, eu não conhecia aquelas pessoas de lado nenhum, mas viam-me no meio daqueles olhinhos que temos nos stories e que estamos lá sempre com a malta a ver. Por muito que não deem like, as pessoas estão lá a ver. E às vezes lá está, foi alguém que nos seguiu em fevereiro, mas que desde fevereiro me vê todos os dias, que vê esse conteúdo, que interage, que entra em concordância, em discordância às vezes, que é, que vê alguma conquista ou outra, que no primeiro momento em que nós partilhamos alguma coisa, neste caso é um podcast, mas pode ser um curso para comprar, um serviço para comprar, a pessoa está lá para dizer eu quero. E é isso que nós temos que trabalhar. Só que isto é difícil porque precisamos de criar conteúdo para nós e não para os outros. Então mesmo quando ninguém está a ver, nós estarmos lá a publicar.
Eu nunca deixei de publicar quando os stories estavam em queda, que nós estávamos a ter muito pouca gente no algoritmo a ver o conteúdo. Quando tenho muitas pessoas a ver, crio exatamente o mesmo conteúdo, não ajusto a estratégia. É literalmente nós estarmos todos os dias, porque alguém algum dia que nos está a ver vai comprar ou vai aderir a alguma coisa que nós temos. Uhum. Essa interação influencia o alcance ou não? Sim, um bocadinho, sim. Obviamente o Instagram e as redes sociais têm um algoritmo que é feito para nos viciar. Ou seja, se nós hoje fizermos este exercício, que é vamos à nossa lupa do Instagram, damos um refresh e os conteúdos que nos aparecem são os conteúdos que nós mais vemos, nós vamos reparar. E podemos fazer o exercício de vais e podes fazer este exercício em real time, que é isso que acontece. Vais ao teu Instagram agora, dás like em alguns posts de colares, por exemplo, de bijuteria, vais à tua lupa, dás refresh, só aparecem colares e bijuteria. Uhum. Hoje o algoritmo está a ser ajustado e com o AI ainda mais ao segundo às pessoas. Porquê? Porque se tu estás a dar like em bijuteria, tu estás a gostar de bijuteria. E eu não quero que tu desligues o telemóvel aqui e o coloques ao bolso. O teu algoritmo vai-te entregar mais colares, mais bijuteria, vai-te dar mais opções sobre isso para tu ficares lá no chamado scroll infinito. Então aqui nós termos interação, outras pessoas estão a dizer por nós ao Instagram que querem mais conteúdo de nós. Então se tu, por exemplo, começas a partilhar, a usar os meus stories para dar like, para responder, etc., a minha bolinha do perfil vai-te começar a aparecer logo no início quando tu entras. E por isso a interação conta sempre, digamos assim, sem dúvida, para o alcance. Agora, mesmo sem alcance, nós temos que analisar e ajustar para que o façamos. Mas obviamente é isso que também nos dá um bocadinho de parecer que estamos no caminho certo, porque se também colocarmos conteúdo e se não tivermos interação nenhuma, temos de acordar para, ok, o meu público não quer saber sobre isto. Por acaso é um tema muito falado, que é aquela questão de quando crias um negócio ou quando começas a fazer conteúdo para as redes sociais, aqueles amigos que não metem like. O que é que tens a dizer sobre isso? Nada. Muito sinceramente nada. Estão no caminho deles, eu estou no meu. Lá está, depende muito de para quem é que queremos comunicar. Aquilo que dizem não é mentira. Eu criei um negócio e eu consigo validar isto. Não são os amigos que vão comprar de nós. Isso é E verdade. vão ser pessoas que não nos conhecem, que vão ser os maiores fãs nossos. Porque há uma frase que custa muito, digamos assim, ouvir e dizer até, às vezes, que é, ou seja, os teus amigos não percebem quando tu crias um negócio porque eles vieram do mesmo lugar que tu e não o criaram. Então há muito aquele sentido e espírito de competição do pá, eu tive as mesmas condições, eu estive no mesmo sítio, aquela pessoa está ali e eu se calhar fiquei um bocadito para trás. Mas isso devia servir, era como motivação para eu perceber, ok, onde é que eu falhei ou o que é que eu posso fazer diferente. E eu sou a pessoa que mais celebra a vitória dos outros. Eu lembro-me perfeitamente na semana passada, tive uma pessoa que eu partilho muito dicas de empreendedorismo, de negócio, tem o mesmo negócio do que eu, e ele partilhou a dizer, olha, fechamos o primeiro negócio internacional, contratamos mais uma pessoa para a equipa, e eu mandei-lhe literalmente um yes em caps lock e disse, pá, festeja a tua vitória como se fosse minha, é incrível, fico mesmo contente. Porque eu acredito muito nisso, é nós celebrarmos a vitória dos outros que nós vamos receber também o nosso e vamos ter ali Por isso, o que eu procuro acima de tudo são pessoas que querem partilhar sucesso. Quem não participa, ou quem fica chateado, ou quem fica com inveja, digamos assim, como se fala muitas vezes, muito sinceramente a mim, por isso é que eu te disse nada, a não ser que me seja perguntado, eu não digo nada. Ou seja, lá está, é a seleção natural das pessoas. Eu tive muitos amigos ao longo deste caminho que se perderam, ou porque pensaram que eu, por exemplo, estava a ficar mais arrogante, quando, por exemplo, nunca aconteceu, mas eles podem ter a legitimidade toda para perceber isso. Ou seja, é a opinião deles, mas não me cabe a mim perder tempo, energia, qualidade de tempo com as pessoas que eu mais gosto para ir justificar porque é que eu não estou a ser arrogante. Ou seja, as pessoas vão acabar por perceber. Se eu tiver à minha volta 90% das pessoas que me dizem, pá, efetivamente, desde que criaste o negócio, estás a ser mais arrogante, só pensas em dinheiro, aí eu vou começar a pensar e vou, ok, ajusto-me um bocadito. Mas se as pessoas que eu tenho à minha volta, que eu mais gosto e grande parte depois das pessoas que me seguem não dizem isso, não concordam com isso e concordam com a minha forma de pensar e dizem ao contrário que sou uma pessoa muito humilde, jovem, aquilo que tu disseste ao início, etc, que eu fico muito feliz sobre isso é uma validação de que eu estou a fazer bem. Por isso esses 10% muito sinceramente não podem impactar a qualidade do nosso conteúdo, porque se nós estivermos a dar atenção a esses 10% é aí que nós paramos de criar conteúdo, porque é aí que vem o julgamento social e nós pensamos muito na ótica do
realmente, se calhar ele tem razão. E ficamos envolvidos naquela ideia. Então aí é um problema. Por isso, os amigos não são de todos, digamos assim, para contar quando criamos um negócio. Alguns ajudam sim, e tenho muitos amigos, felizmente, que me ajudam ainda hoje e que são muito preocupados e que estão lá presentes, mas não é isso que vai fazer a diferença no nosso negócio, de todo. Não podemos criar um negócio a contar ou depender de amigos. É aquilo que tu disseste sobre celebrar a vitória do outro é muito importante, eu acho, e também sou como tu, porque eu acho que uma coisa que tu criticas, tu nunca vais conseguir tê-la, no fundo, não é? Uhum. Portanto, não faz sentido tu criticares uma coisa se tu a desejas, Sim, não é? sem dúvida. Eu gosto muito de festejar a vitória dos outros. Eu acredito que o sucesso tem de ser mesmo muito partilhado. Esta parte dos podcasts, por exemplo, que falávamos ao início, eu não cobro pelos podcasts. A entrada é gratuita. E eu recebi N de mensagens de pessoas, digamos que de negócio, a dizer: tu és um otário por não estar a cobrar. Então, se antes de anunciar esgota, lança-se segunda data, é uma oportunidade para cobrar. Há coisas que não têm de ser, digamos, cobradas, porque há coisas que são feitas para celebrar. Esses dias vão ser dos melhores dias do ano, porque eu vou ter lá amigos, clientes, pessoas que me seguem e vamos estar todos não a celebrar o que é meu, mas a celebrar o que é deles. Eu faço mesmo esse exercício e no podcast eu tenho esse exercício que é: o que é que vocês mais celebram este ano? O que é que vocês mais querem fazer no próximo ano? E vamos pensar sobre isto, vamos celebrar sobre isso. Eu sou muito a favor de nós criarmos negócio ou trabalharmos numa organização e frequentemente, mensalmente, 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, nós pararmos para celebrar. Ou num jantar, ou numa noite em que não vamos fazer nada e só vamos ver Netflix, mas pararmos para celebrar. E celebrar o que é dos outros, estarmos presentes, não só em aniversários, pelo contrário, é muito importante, porque aí nós estamos a colocar-nos numa onda e num ambiente de positividade, de celebração, de crescimento, que vai ser isso que nos vai trazer mais oportunidades consistentemente. Até porque ultimamente as pessoas vão sempre elevando a régua, não é? Sim. Mas não celebram quando lá chegaram. E provavelmente estamos agora a viver a vida que há 2 anos sonhávamos, e se não celebrarmos as pequenas vitórias acaba por passar tudo ao lado e não estás a viver o sucesso, porque o sucesso no fundo não é um ponto de chegada, é o processo, não é? Sim. Portanto, é um bocadinho por aí. Sim, sem dúvida. É parar frequentemente para celebrar. Eu sempre que atinjo qualquer coisa, eu ou compro um presente para mim, ou vou jantar com alguém, ou vou tirar alguns dias para um hotel, ou vou fazer um jantar em casa simples. Não tem que ser coisas que envolvam um grande poder financeiro, digamos assim. Não tem de ser ir para o melhor hotel do país para celebrar o atingir de Y. Às vezes vou à churrascaria do lado comprar um frango para jantar em casa com a minha família e vou celebrar aquilo. E eu faço cada vez mais esse exercício de, a cada coisa que atinja, por mais tranquila que pareça, por exemplo, faltam 7 lugares. Podes ter a certeza que no dia em que eu esgotar estas 2 datas, eu alguma coisa vou fazer para celebrar isso. Porque senão nós não nos estamos a lembrar a nós próprios que aquilo está a ser bom. E entramos-nos numa maré de nada vai ser suficiente para nós. Eu esgotei 2, quero esgotar 3. Eu atingi 100.000 euros, 200.000 euros, meio milhão de euros, eu quero atingir 1 milhão, eu quero atingir 2 milhões. E nós andamos sempre nesta roda. E isso, por muito que as pessoas não falem nesse tema, isso também é mentalidade pobre. Nós nunca estarmos contentes com aquilo que estamos a atingir. E eu já sofri muito desse mal e adorei a frase que tu disseste, que é muitas vezes o lugar onde estamos agora, nós há 3 anos atrás dávamos tudo aquilo que nós tínhamos para lá estar. E eu lembro-me de há 1 ano e meio, no mesmo sítio, no mesmo estúdio onde estamos agora, eu disse isso num podcast. E foi esse o meu ponto de viragem, que é, a partir de agora eu vou sempre celebrar para perceber progresso, porque senão nós estamos sempre na rodinha do mais, e muitas vezes esse mais não tem um propósito. É mesmo isso. Não há muito para acrescentar nesse Sim, assunto, dúvida. portanto. Olha, há bocado mencionaste a inteligência artificial, pronto, que mexia ali no algoritmo e essas coisas todas. Tu achas que isso vem roubar os nossos cargos, roubar os Vem. lugares? A inteligência artificial vem sem dúvida roubar muito, muito trabalho. Assim como as máquinas industriais há 10, 20 anos atrás roubaram também muito trabalho. Assim como os robôs nas máquinas, os robôs e máquinas nas fábricas roubaram imenso trabalho. Isso está sempre a acontecer, não é de agora. Por isso não foi a inteligência artificial que veio. A inteligência artificial foi só mais uma coisa que veio fazer com que se mudasse o paradigma de negócio e não roubar trabalho. Roubar trabalho nunca é. Vão efetivamente haver pessoas que vão ser substituídas pela inteligência artificial, mas são os tarefeiros. As pessoas que estão ali a fazer, por exemplo, responder a e-mails.
Hoje o Gemini já resume os e-mails, já dá uma resposta de e-mail. Nós já respondemos muito mais rápido. Por isso aquela pessoa que estava ali só a responder aos e-mails, isso sim pode ser trocada, mas a pessoa estratégica que pensa nas respostas dos e-mails, que fecha mais negócio, que gera mais conversão para o negócio, nunca vai ser substituída. Por isso, o que nós estamos a viver hoje com a inteligência artificial, no fundo, foi o que se viveu há uns anos atrás, quando chegaram, por exemplo, os tratores. Porque já vão deixar de haver pessoas que vão labrar a terra à mão. Então, de repente, muita gente vai deixar de existir. Já existem máquinas que abanam as macieiras para colher as maçãs. Então já não são precisas 10 pessoas para, numa macieira, apanharem as maçãs às mãos. Isso já acontece há muito tempo. A inteligência artificial aqui vai ser igual. Vai substituir, por exemplo, no marketing digital, aquelas 5 pessoas que estavam todos os dias a fazer copies de conteúdo manuais e que conseguiam entregar 10 copies. Hoje, uma pessoa com inteligência artificial se calhar entrega 20 ou 30 copies, com mais qualidade. Por isso é tudo sobre ajuste e só vai roubar trabalho e roubar empregos a quem não se preparar antecipadamente. Quem estiver continuamente a aprender sobre esse tema e a ajustar-se, vai sem dúvida crescer imenso. Eu este final de semana, tive a oportunidade de ir visitar a fábrica da Delta, e eu entrei lá dentro e eu estava à espera de ver muitas pessoas. Aquilo é uma fábrica enorme. Nós fomos ao coração da Delta, em Campo Maior, e eu estava à espera de ver mesmo muita gente. E eu dentro da fábrica vi 30, 40 pessoas. E as 30, 40 pessoas estavam a clicar nas máquinas. E estavam os robôs a pegar nas caixas, a embalar as caixas, a colocar tudo pronto, a colocar tudo direitinho, a embalar, a fechar. As máquinas estavam a fazer tudo. E isso já acontece, se calhar, há muito antes da inteligência artificial. Mas ninguém, entre aspas, digamos assim, falou sobre isso. Falou. Houve notícias sobre esse tema. Nós cada vez estamos mais a automatizar. Já existem, antes da inteligência artificial, máquinas nas caixas da Zara, que tu já vais lá e já passas tu, fazes tudo sozinha, vais embora e não falas com ninguém. Antes da inteligência artificial. Ou seja, estão sempre coisas a acontecer. Isso chama-se inovação e a inteligência artificial é mais uma inovação. Não achas que isso perde um bocadinho a experiência? Quer dizer, tu vais a uma loja, tu agora tens de fazer tudo. Tudo, sim. Ou seja, vem tirar trabalho, mas vem-nos dar a nós, no fundo. Porque é assim, se eu antes ia à Zara e chegava à caixa e a menina tirava o alarme, não é? E punha tudo dentro de um saquinho. Agora, tem que ser eu a fazer isso tudo. Certo. No fundo, não é a inteligência artificial nem todas essas automações que estão a fazer o trabalho. Sou eu, é o cliente. Pode tirar um bocadinho da experiência mais humana. Ou seja, lá está, nós já conseguimos ir a um shopping quase e não falar com ninguém. Se nós não quisermos, não dizemos um boa tarde sequer. Porque vamos, compramos as nossas coisas, passamos as coisas nas máquinas, tiramos os alarmes, metemos ao saco e vamos embora. E por isso pode tirar um bocadinho essa experiência e esse toque humano. Mas não é uma obrigatoriedade. Quem quiser e as empresas que quiserem continuar a terem uma experiência mais humana, a personalizarem, etc., vão ter. Mas isso tudo depende de estratégia. Eu, por exemplo, no meu negócio, que é o negócio digital, nós estamos a automatizar o máximo que pudermos e na Wavely, neste caso, é essa a nossa premissa, que é implementarmos inteligência artificial nas empresas. Cada vez mais nós, agentes de inteligência artificial, seja o que for. Mas não para, por exemplo, vamos imaginar num lado mais comercial. Um agente de inteligência artificial para uma clínica. Ele vai estar a responder 24 horas sobre 7, sem se chatear, sem estar cansado, sem ter algum tipo de sentimento. Vai fazer o seu trabalho, que é perceber disponibilidades da pessoa, fazer as marcações da consulta, está feito. Não quer dizer que, por implementarmos um agente de inteligência artificial numa clínica, essa mesma clínica vai despedir as 5 pessoas que tinha todos os dias a responder aos e-mails, aos WhatsApps e fazer a marcação das consultas. De todo. E essa gente vai a libertar essas 5 pessoas de serem alocadas a pensar na experiência. Para se calhar, à porta, ter alguém a dar um café, a fazer conversa, a perguntar como é que a pessoa está, a ter uma experiência muito mais personalizada, a humanizarmos muito mais, mas na presença, no fisicamente. Ou seja, no fundo, todas estas máquinas estão a tirar é o trabalho repetitivo. Aquela coisa que, na verdade, não é muito importante. Ninguém quer fazer, que lá está, que até nós, que não somos da área, fazemos nós próprios. Eu brinco muitas vezes com essas máquinas porque eu, feliz ou infelizmente, às vezes até digo infelizmente, que gostava de ter tido essa experiência. Nunca trabalhei numa caixa de supermercado ou numa loja de roupa, nunca tive essa habilidade. Eu nunca o fiz e muitas vezes digo, feliz ou infelizmente, porque acho que isso nos trazia também muita capacidade de desenrasque, de rapidez. E eu quando vou lá, até estou a fazer, imagina fazer isto tipo todo o dia, se calhar não sei se conseguia,
quê, é sobre a capacidade, mas isso é o trabalho repetitivo que se calhar quem está muitas vezes na caixa do supermercado está a fazer aquela passagem e está tipo cansado, chateado e aquilo realmente não está a agregar valor para a organização. Uhum. Se calhar por máquinas entravam mais pessoas e saíam mais pessoas, compravam mais, o negócio evoluía mais. Por isso o que vai fazer é tirar o trabalho repetitivo, porque a experiência cabe-nos a nós implementá-la no negócio, sem dúvida, ou pensarmos sobre isso. Uhum. No supermercado eu acho que cada um tem a sua função, não é? E quem está na caixa faz isso sempre. Uhum. Mas, por exemplo, eu já trabalhei numa loja de roupa e eu fazia tudo. Eu atendia ao cliente, eu estava na caixa, eu fazia reposições, ou seja, acabava por nunca ser muito chato, porque tu, Certo. ok, nestas horas estás a fazer isto, naquelas estás a fazer aquilo, e acaba por não ser tão massacrante. Mas sim, se calhar se passasse um dia inteiro na caixa, É isso. tipo a receber pagamentos e a meter coisas num saco, se calhar ia chegar ao final do dia massacrado. Sim, numa loja de roupa, por exemplo, se as máquinas automatizarem esse trabalho de estarmos a meter roupa nos sacos e se eu estiver mais livre e predisponível para ir ter com as pessoas que querem ter a minha consultoria, digamos assim, olha, eu achava que este casaco lhe ficava bem. Olha, com base no seu tom de pele, eu acho que o bordô, o preto, o branco ficava melhor. Olha, experimenta esta peça. Olha, leve mais isto para o provador. Precisa deste tamanho, eu vou buscar. Isso é experiência. Eu adoro, eu só Uhum. compro roupa na Massimo Duty. Há uns anos quis automatizar essa parte da minha vida, que é eu não vou entrar em 10 lojas, eu gosto daquela, vou ali e entro ali, só. Há dias estava-me a perguntar nos stories de onde é que era a roupa, uma roupa qualquer, e eu disse, olha, não precisas perguntar mais, é Massimo Dutti, e tudo o que tu vires é Massimo Dutti. Eu adoro a experiência de lá, porquê? Porque as pessoas trazem essa experiência. Eu entro na Massimo Dutti, já fiz essa experiência, é na Demar Shopping. Não sou eu um cliente especial, de certeza, por isso podem testar e ir lá que isso acontece. Se eu pegar em mais do que 3 peças, se eu tiver mais do que 3 peças na mão, chega alguém para me dizer: não, esteja à vontade, vá procurar, está no provador X. E eu fico livre para pegar também em mais coisas. Também é estratégia, porque com 3 ou 4 coisas eu se calhar, pá, agora vou experimentar isto, já venho buscar. Mas se alguém me vier buscar, eu tiver outra vez as mãos livres, eu em vez de 3 ou 4 eu levo 8 ou 9. Por isso essa também é uma estratégia, mas ao mesmo tempo é uma experiência. Eu sempre que vou lá fico tranquilo. Aquilo é uma experiência agradável. Eu não sou a melhor pessoa que adora ir às compras e que adora escolher, etc. Quero que aquilo seja o mais rápido possível, porque não tenho paciência. E ali eles ajudam, que é, pá, só vi o M, ainda não vi o S. Deixe estar, eu vou buscar. Quero o tamanho X, eu vou buscar. Este não há, mas olha, há na loja Y. E está ali para me ajudar. E isso é o que é aquele toque humano, é aquela preocupação que nenhuma máquina vai substituir. E aí eu já não me importo de chegar à caixa e de ser eu a passar as coisas, a escolher, que neste caso ainda não é, na Massimo Duty, mas eu não me importava de chegar lá, pegar, trocar, ir embora e já não falar com ninguém. Porquê? Porque eu já tive o toque humano antes. Tive Mas essa provavelmente preocupação. também não vão deixar de ter Sim. esse toque, porque lá está, é a experiência. E eu também já fui à Massimo Dutti no Mar Shopping e posso dizer que é exatamente igual. Ou seja, mesmo que tu às vezes nem seja uma coisa técnica de quer um tamanho ou pedires uma opinião, Uhum. são super prestáveis. E, por exemplo, na altura fui comprar uma gabardina, eu gostei da azul e gostei da bege. Uhum. O que é que vai combinar com mais coisas? É a bege. Exato. Não é? Tenho cuidado de dizer isso, se não dizem, olha, leva a azul, depois eu vou chegar a casa, não vai combinar com nada, depois vou ter que comprar a bege. Exatamente, também era uma estratégia. Era, mas optaram logo por satisfazer o cliente primeiro e se calhar agora, se ficar a pensar na azul, eu ia Até de ir vais lá lá, buscá-lo. compras na mesma. Sim, sem Exato. dúvida. É aquele toque humano, lá está. É aquela questão muito mais de consultoria. Isso é o que nenhuma máquina vai substituir, que é o teu pensamento, a tua opinião, o teu sentimento crítico, digamos assim. Agora, tudo o resto, tudo o que for tarefinha, digamos assim, vai ser substituído e com razão. E mesmo, por exemplo, na educação, ou seja, mentores, professores, tu achas que há a possibilidade da inteligência artificial tirar esse trabalho? Que é assim, é estratégico e é pensado, mas há muita coisa que também é teoria, não é? E que a partir daí a inteligência artificial pode partilhar contigo. Se tu fores ao Sim. ChatGPT, perguntares qualquer coisa, ele diz-te Uhum. praticamente tudo. Olha, é um bom tópico. Não tenho uma tese fundamentada sobre esse tema e é um muito bom tema. Preocupa-me às vezes a substituição de, por exemplo, o trabalho de psicologia, de mentoria, de coach, vamos lhe chamar, mas eu vou à raiz da coisa que é a psicologia. Aquela pessoa que nos ajuda, que está lá para ouvir, que tem contexto do nosso lado. Eu, se tiver, por exemplo, uma psicóloga, eu vou-lhe dar muito contexto sobre a minha vida e ela, passado 2, 3 meses, vai saber sobre mim, o que é que eu acho, o que é que está lá atrás e tudo o que me vai dar como gatilho, como resposta, vai ser com base nesse contexto. E preocupa-me às vezes nós pensarmos em substituir a psicóloga
pelo ChatGPT, por exemplo, e irmos lá dizer: olha, eu estou com um problema X, ajuda-me. Ele não vai ter contexto, a não ser que lhe demos, mas ele não vai ter contexto sobre o que está antes. Então, às vezes, pode-nos dar uma estratégia, uma resposta demasiado genérica que nos faz ainda continuar num loop ainda pior. Por isso, nesta parte da educação, da consultoria, da mentoria, depende muito do lado pessoal da pessoa, do lado estratégico, de quem está por detrás, quem passou pela experiência. Obviamente, o ChatGPT tem muitos dados, o Perplexity tem muitos dados, com contexto pode-nos ajudar. Eu, por exemplo, eu nunca tive um sócio na Buyer Change, eu criei um GPT que é o meu sócio. E eu vou lá, ele tem muito contexto sobre o meu negócio, eu sempre que tenho um problema dou-lhe contexto e ele dá-me ajuda, sem dúvida. Mas depois eu tenho sempre de validar com algum mentor de negócio, alguém que esteve na trincheira, porque às vezes é uma solução demasiado genérica e não adaptada àquilo que nós estamos a viver. E isso pode ser um problema. Por isso preocupa-me um bocadinho generalizarmos demasiado às vezes e querermos substituir tudo, que ainda não dá, porque há coisas que próximo das pessoas é muito melhor. E também quando escolhes um mentor, escolhes a pessoa e não só o conteúdo em si, porque Sim, estás a escolher a visão. Tu sim, também investes em mentores, em mentorias? sim, sem dúvida. Milhares e milhares de euros ao ano em mentores e consultorias e é o melhor investimento, o investimento com mais ROI que eu tenho. Eu já fui muito cético em investir em mentorias e consultorias porque pensava que estava a dar mais ao outro do que ele me estava a dar a mim, mas isso às vezes é na escolha da pessoa que está por detrás. Eu hoje tenho a felicidade de ter mentores ao meu lado que acompanham este trabalho e eu tenho uma pessoa que está comigo semanalmente a fazer, vamos lhe chamar terapia, para generalizar, e que consistentemente trabalhamos sobre as minhas crenças, sobre o que está a acontecer, sobre ajustar uma vez por semana e depois estou envolvido num ecossistema de empresários com mentores que nos ajudam, que nos guiam, que temos encontros frequentemente, que fazemos os chamados hot seats, resolução de problemas, etc., onde estou focado naquilo, naquelas opiniões e não quer dizer que tudo o que eles me digam eu faça ou aplique. Cabe-me a mim pensar, ajustar, perceber se faz sentido no meu contexto. Por isso, eu trabalho de mentor e de consultor é onde eu mais invisto hoje, mas sempre antes perceber o background da pessoa e como é que ele faz essa consultoria e mentoria. Porque às vezes não é só pagar, porque para pagar nós temos os cursos e principalmente nós, se formos às nossas contas do Hotmart, nós temos imensos cursos comprados, visualizados, já não são assim tantos. Nós compramos tudo. Por isso tem que ser muito uma proximidade, uma ajuda e percebermos, ok, aquilo pelo qual eu vou investir tem que gerar algum tipo de resultado. E felizmente todas as mentorias nas quais eu investi, em muito pouco tempo vi esse retorno com ações que me foram sugeridas porque antes pensei bem em quem iria ser esse meu mentor. Uhum. Por acaso, no outro dia ouvi um podcast em que tu disseste que isso era um perigo, as mentorias. Sim, sim, sem dúvida. As mentorias são um problema gigante porque industrializou-se demasiado o mercado das mentorias. E hoje lá está. Eu faço uns stories e sou mentor. Eu faturo uns milhares de euros nas redes sociais e já sou mentor de redes sociais. E justificamos isso muito com dinheiro. Quanto é que eu faturo numa semana? Quanto é que eu faturo num mês? Quanto é que eu faturo num ano? E às vezes esse sucesso não tem muito contexto e pode ser curto. É muito fácil nós faturarmos durante um ano, durante 2 anos, durante 3, até. A média das empresas em Portugal, agora não sei especificamente, mas é de 2, 3 anos e morre, digamos assim. Difícil é termos sucesso durante 10 anos. Eu gosto é de olhar para empresários que não, eu estou a faturar, eu estou em crescimento, com os meus problemas, com os meus altos, com os meus baixos, eu tenho uma empresa há 25 anos. Desculpa, não percebi. 25 anos. Isso sim. E hoje lá está, por se industrializar demasiado e se existe lá ali uma brecha de mercado onde se pode efetivamente ganhar dinheiro, nós vamos e somos mentores. Vamos sem antes termos experiência, sem antes aprendermos, sem antes termos sido mentorados, que é muito importante antes sermos mentorados, para só depois passar o conhecimento. Porque se nós, sem contexto nenhum, vamos e começamos a vender mentorias a torto e a direito, nós estamos, foi o que eu disse nesse podcast, a espalhar a doença. Porque, lá está, eu não estou bem, não fui mentorado, não fui guiado e vou querer guiar os outros. Então vai haver ali um desequilíbrio, vai haver ali um problema e vamos cair no erro de depois, lá está, ChatGPTs desta vida, procurar conhecimento externo à toa só para poder ajudar. Por isso, as mentorias são o melhor e o pior. Depende de quem está a mentorar e também muito do mentorado. Porque podemos ter o melhor mentor de sempre e se ninguém aplicar, não tem resultado. Sim, isso é verdade. Estavas a falar e veio-me uma imagem à cabeça que era um cego a guiar outro cego. Sim, Que é sim, isso que acontece quando
os mentores não têm experiência, não têm, lá está, esse contexto todo, não foram ainda mentorados, que eu acho que isso é muito importante. Um mentor que não invista noutras mentorias, para mim, está fora, Está não fora, é? sem dúvida. Eu hoje tenho o prazer de mentorar algum grupo de pessoas. Só o fiz passados muitos anos de empreender, e hoje eu invisto muito mais do que aquilo que se calhar até me dá retorno nas mentorias, porque eu quero estar consistentemente naquilo que é a busca pelo conhecimento, pelo contexto, pela realização pessoal, para poder depois também ajudar os outros. Porque lá está, vender é muito fácil, vender mentorias é mesmo muito fácil, principalmente hoje nas redes sociais. Nós Basta um post, uma coisa qualquer, uma coisa sem contexto, porque lá está, é muito fácil nós embelezarmos alguma conquista nas redes, qualquer coisa é excelente, e então nós vendermos essas mentorias é muito rápido, com um print fácil ou um print falso, digamos assim, a dizer que faturamos X, Y, Z e nós estamos a vender mentorias. Depois é a transformação que está a gerar nos outros. Eu tenho essa garantia, por exemplo, nas minhas mentorias, se não existir evolução, devolvo todo o valor. E se a Porque pessoa não aplicar? E se a pessoa não aplicar, exato, porque na a maioria dos casos pode não haver efetivamente Claro. evolução, mas a pessoa também, se não fez nada, não pode esperar resultados diferentes com ações iguais. Agora, é muito sobre que ROI é que isso te está a dar. Eu, por exemplo, estou agora a terminar uma turma de mentoria do Shift, que é um programa de 6 semanas. Nós vamos terminar esta semana, agora na quarta e na sexta-feira. Sexta-feira vamos celebrar, lá está, eu tenho isto nas minhas mentorias, vamos fazer uma viagem de barco. E eu disse-lhes, isto não é só para ser bonito. Foram 6 semanas, vocês pagaram, está ok, estou muito contente, mas quão diferentes vocês estão de há 6 semanas atrás? E este é o exercício que eu quero que vocês pensem e que agora na última aula nós vamos desbravar sobre esse tema. Porque, no mínimo, a pessoa vai sair dali com um insight que em algum momento eu comprei daquela pessoa, mas às 6 semanas eu tenho este problema, agora estou com os mesmos problemas após 6 semanas. Mas ele deu-me coisas para aplicar, mas eu também não apliquei. Então eu vou aprender que depende de mim, vou ajustar e eu estou cá para ajudar. Mesmo quando eu sou a pessoa que mais ajuda, mesmo sem pagar. Tipo, eu não quero que me paguem só e que eu diga ali umas dicas e está feito. Tudo, sempre que as pessoas fazem principalmente mentoria comigo, acaba o prazo das mentorias e não é compra outra. É, estamos aqui, tens o meu WhatsApp, manda-me áudios, eu sou muito de mandar áudios também, bora, vamos resolver o assunto e o problema. Porque é tudo sobre o impacto que nós estamos a ter no outro. Agora disseste isso, eu também faço isso com os meus mentorados, ou seja, eles têm acesso a mim sempre, ou seja, mandam-me mensagem no WhatsApp, porque às vezes surge qualquer coisa que eles têm uma dúvida e tu consegues ajudar mais aí, se calhar, do Sim, que na própria sessão de mentoria. Claro que isso também é importante, que dá-lhes as bases e tem toda a estratégia, não é? Mas às vezes surge ali qualquer coisa e sai dali um insight que, pá, já pagou a mentoria, não é? sim. Portanto, é um bocadinho essa proximidade que tu não tens, lá está, nos cursos gravados, que é aquilo que estavas a dizer. Eu também já comprei alguns cursos e é aquilo que tu dizes. Por acaso, no outro dia estava ali a limpar o que estava tipo na barrinha do computador, sabes? Que eu Certo, deixo-os lá, que é para não me esquecer que, claro. que os comprei. Pá, e abri alguns, era tipo 55%, 60%, 40%, Exato. mas nenhum estava concluído na Concluído. totalidade, Sim. percebes? Portanto, depois se eu disser também que não tive retorno desse curso, é porque eu também não assisti a tudo e não apliquei. Aplicaste? E é Sim. isso que muitas vezes, quando tens clientes em mentorias que não aplicam, depois vão dizer: olha, não tive resultado nenhum. E eu prefiro às vezes recusar pessoas quando vejo que não estão totalmente comprometidas ou que querem, lá está, fórmulas mágicas, Uhum. porque eu não as dou, porque eu também não as tenho, portanto eu Exato. não posso dar. Prefiro recusar do que ter uma pessoa assim que não vai fazer nada, não vai cumprir com nada e depois vai ainda reclamar e dizer Reclamar. que não foi bom, Sim. não é? Eu antes faço uma análise muito grande à pessoa que está a entrar nesse processo de mentoria, que é para perceber também em que momento é que ela está, porque há pessoas que não estão em momento de ter mentoria, estão em momento de ir para a frente, de desbravar terreno, ainda não têm dados suficientes sequer para serem analisados. E é muito perceber também, lá está, qual é o nosso ICP, ou seja, eu já recusei imensas pessoas que me queriam pagar É isso. mentoria e eu disse, pá, não, ainda não é o momento, ok, tu queres, se calhar daqui a 6 meses vai haver outra turma, eu vou estar cá, mas agora não, porque não é o momento. E é isso eu chamo responsabilidade, porque nós podíamos aceitar aquela pessoa, ganhar mais dinheiro, mas isso ia ser depois um problema recorrente, porque a pessoa não ia ter o resultado ao qual nós nos comprometemos ou prometemos. Eu acho que também se fizeres isso só pelo dinheiro, ou seja, se tu fores mentor só pelo dinheiro, pá, chega ao É fim e a curto. conta não fecha, É curto. porque não dá para manter, Uhum. não é? A Lá longo está. prazo é impossível. Boa. Olha, para terminarmos, tenho uma última pergunta.
que é: se pudesses aceder à resposta e só pudesses fazer uma pergunta, qual seria? Qual seria a pergunta? Sim. Não vi esta parte do teu podcast. Tens que ver até ao fim. Faz-me a pergunta outra vez? Se pudesses aceder à resposta e só pudesses fazer uma pergunta, qual seria? É uma excelente pergunta. Nunca pensei sobre o tema e posso adiantar, digamos assim, que vou não só pelo caminho, mas vou pensar muito sobre o tema. Mas olha, de uma forma muito genérica, digamos assim, eu acho que todas as perguntas que eu faria para poder ter respostas é muito sobre o caminho para a nossa realização pessoal, ou seja, para a nossa felicidade e estabilidade, acima de tudo. Por isso, ou seja, qual seria a melhor forma de o fazermos? Porque nós, na verdade, nós já temos respostas para tudo. Para tudo o que existe neste mundo, nós pesquisamos e já a temos. E eu há dias vi uma pergunta muito interessante que fizeram ao ChatGPT de como é que nós podíamos viver durante mais anos. E ele não disse que era o sono, a alimentação, não disse nada. Disse que era o stress crónico. Ou seja, nós vivermos uma vida calma, tranquila. Por isso era muito nesse aspecto, que é, ou seja, como é que chegamos a esse ponto de tranquilidade, de felicidade, de estabilidade, acima de tudo, da forma mais sã possível e sem, digamos assim, passarmos por cima dos outros. Porque lá está, existe sempre alguém que nos pode ajudar e mentorar nesse sentido. Por isso é que isto foi o primeiro insight que me veio assim à cabeça, mas é sem dúvida um pensamento muito interessante que vou fazer esse exercício com mais profundidade, sem dúvida. Ok, obrigada. Olha, tenho uma lembrança para ti, mas esqueci-me de ir por aqui. Tenho direito a prendas e tudo. Boa, sim senhor. Vou usá-la. Azulinha, a Porto. Deixa eu mostrar aqui para a câmara. Sim senhor, muito bonita. Para estar em casa. Para trabalhar em home office, que a nossa empresa é toda home office. E isto é muito interessante, inclusive vou fazer um exercício também sobre este tema, que é toda a gente vai ter um kit de home office para poder trabalhar em casa, já que temos um trabalho em casa, por isso estes kits são muito interessantes. Eu gosto muito disto também, porque nós aprendemos isso na mentoria que eu faço com o Vitor e com o João, e eles gostam muito disto, que é a questão do artefacto, que é, ou seja, nós levarmos alguma coisa física, lá está, que nenhuma máquina substitui, e eu agora levo um bocadinho, digamos que de ti, do teu podcast, da produção, embora. E certamente não me vou, digamos, esquecer muito por conta disto, ou porque vejo lá num canto e etc. Por isso isto é muito interessante e parabéns por isso. Obrigada. Obrigada por nos ouvires até ao fim. Aqui acreditamos que a tua mentalidade é o teu maior ativo para o sucesso. Se gostaste, subscreve o canal, deixa um like e partilha com quem precisa de ouvir isto.